Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 19 de outubro de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Sagradas Escrituras. E nesta quinta-feira, Gênesis 48, 49, a bênção de Israel. Eu estou fazendo uma brincadeira aí com essa expressão, a bênção de Israel, né? Porque por vezes a gente menciona isso aí, e aqui no caso é só para dizer que Israel ou Jacó abençoou os seus filhos, né? Deixa eu ler o texto aqui. Na verdade, esse texto pode ser também aqui um grande resumo, não só da vida de Jacó, mas também como a vida de Abraão, a vida de Isaac e até do próprio José. Gênesis 48, 3 e 4. Olha só o que esse texto diz, Gênesis 48, 3 e 4. Então, disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz, Betel, né? Mesma coisa aí, na terra de Canaã. E ali me abençoou, dizendo: eu farei prolífero e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei essa terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Então, a promessa de Deus aqui feita para Jacó, né? Jacó relembrando essa promessa, é a mesma feita a Abraão, Isaac e José também se encaixa certamente nesta mesma promessa. Mas o que a gente tem aqui então, e aí esse capítulo vai resumir muito bem tudo isso, não só o 48, mas também o 49, os dois capítulos tratam do mesmo assunto, que é Jacó, ou Israel, né? Aqui bem próximo de sua morte, interessante não, inclusive o capítulo 49, versículo 33, ele termina de uma maneira muito triste, né? Diz assim: ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se e expirou e foi reunido aos seus antepassados. Ou seja, no final aqui desse capítulo, ele morreu, né? Nosso querido Jacó, Israel, a gente acompanhou a vida dele aí durante todo esse tempo. No final desse capítulo aqui, então, ele morre. Então, Israel já, como disse aqui, próximo de sua morte, abençoou seus filhos. E suas bênçãos, elas têm características proféticas. É isso mesmo, a gente sempre tem aquela mania, né, de achar que os profetas estão reunidos apenas ali nos livros dos profetas. É claro que nos profetas a profecia é o assunto principal. Aqui em Gênesis a narrativa é o assunto principal, mas assim como nos proféticos a gente tem narrativa, tem doutrina e outros assuntos mais, aqui também no texto narrativo a gente encontra aspectos proféticos, e esse texto aqui de Gênesis 48 e 49 são extremamente proféticos. E aí, só dois adendos importantes aqui. O primeiro, quando a gente acabou de ler aqui o versículo 33, quando Jacó termina as suas bênçãos, as suas profecias, ele chama isso de instruções, porque a profecia tem também um aspecto instrutivo, uma espécie de pregação ali para aquelas pessoas que estão ouvindo. Outro ponto importante aqui, a de se destacar inicialmente, é o fato de que nós não devemos tentar, eu sempre falo isso quase todos os dias, a gente não deve tentar recriar essas histórias, né? Tentar trazer essas bênçãos aqui indiscriminadamente para nós mesmos. Existem repercussões dessas bênçãos na nossa vida, mas a gente tem que fazer isso com cuidado. A bênção de Israel aos seus filhos, ela foi dada aos seus filhos, e nós não temos que tentar repercutir isso ou recriar isso na nossa própria vida. Dito isso, nós temos aqui 5 momentos que eu quero chamar a atenção. O primeiro deles é Jacó ou Israel abençoando os 2 filhos de José e tornando os 2 filhos de José seus descendentes. É isso mesmo. A primeira coisa que Jacó faz aqui é chamar Efraim e Manassés, os 2 filhos de José, que não eram filhos de Israel, né? E agora
Jacó, ou Israel, os torna seus filhos. Ele adota esses filhos aí como seus. E Efraim, especialmente Efraim, vai ter um papel muito importante na conquista da terra. Por quê? Nós temos um personagem importante na conquista da terra, que era um eframita, exatamente Josué. Josué era um eframita, ou seja, ele era um descendente de Efraim, um descendente de José. Então, Jacó toma os dois filhos de José. Interessante também é que esses dois filhos terão tribos, né, terão territórios na nação de Israel, tanto Efraim como Manassés. Manassés, inclusive, vai ser uma grande tribo em termos territoriais e de quantidade de pessoas também. Lembrando que aqui Jacó faz a inversão, né? Assim como foi com o caso dele, ele inverte a bênção do primogênito, né? Ele cruza os braços ali para abençoar de forma... o mais novo acaba tomando a bênção do primogênito. Segundo ato, Rúben perde o direito à primogenitura por ter tomado a mulher de seu pai. Rúben perde esse direito, ele se deitou com Bila, versículo 49, versículo 4 vai falar isso. Já não será superior porque você subiu à cama de seu pai. Então ele deita ali com a Bila, que era uma concubina ali de Jacó, e isso faz com que Rúben perca então a sua primogenitura. Quem assume a liderança da família? Judá. Judá assume a liderança da família e ele é chamado, Judá, pela primeira vez de leão. Por isso, leão da tribo de Judá. É isso mesmo. Aqui no versículo 9, Judá é um leão novo. Então, aqui no versículo 9 do capítulo 49 de Gênesis, nós temos a primeira descrição, a primeira referência a Judá, ou o leão da tribo de Judá. Essa é uma profecia, uma instrução aqui de Jacó, de Israel para Judá, e Judá então assume a liderança da família. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre a bênção de Jacó, de Israel, sobre Judá. O quarto aspecto aqui é importante também para o nosso entendimento da repercussão da história, é uma espécie ali de, não sei se maldição, né? Uma espécie de predição de Jacó sobre dois filhos seus, Levi e Simeão. E olha só que interessante, o que ele diz que vai acontecer com Levi e Simeão? Lembrando que esses dois aqui entristeceram muito Israel porque eles mataram os siquenitas, lá quando estupraram a Diná, Diná, é isso mesmo, a filha de Jacó. Se eu estiver enganado, aí me perdoe. Mas enfim, eles trouxeram desgosto para Jacó por causa disso. E aí, olha só o que Jacó vai dizer sobre eles. Eu os dividirei pela terra de Jacó e os dispersarei em Israel. O que aconteceu com Simeão e com Levi? Simeão ficou ilhado no meio da tribo de Judá. Se você pegar o mapa ali de Israel, tem o território de Judá, e no meio do território de Judá está a tribo de Simeão, meio que ficou contido ali, né? Uma espécie de contenção contra a violência. Ficou preso por Judá. E o segundo é Levi. O que aconteceu com Levi, gente? Levi foi espalhado entre as tribos, né? Ele foi espalhado por entre os seus irmãos e cumpriu exatamente aqui: eu os dispersarei em Israel. E no final, cada um dos filhos recebe uma bênção preditiva de Israel. Se você ler aí, cada um dos filhos vai receber uma predição de Israel, e todos eles, todas as predições se cumpriram cabalmente, mostrando aí o aspecto profético da palavra de Jacó, de Israel. Agora, a expressão final de Jacó ao olhar para os seus filhos é a nossa expressão ao olhar para as nossas próprias vidas. Versículo 18, eu quero encerrar essa primeira parte aqui com esse versículo que diz assim: ó Senhor, eu espero a tua libertação. No meio das bênçãos dos filhos,
um clamor de Jacó ao Senhor. Deus, olhando para os filhos, né? Deus, tem misericórdia, né? Eu espero a tua libertação. E essa é a nossa reação diante, né, das nossas próprias vidas, né? Senhor, eu espero a tua libertação. Bom, a bênção de Judá, ela é significativa. Por quê? Porque ela aponta para a chegada do prometido. Lembra que desde o início da história dos homens, lá, Abel e Caim, né? Lá no Gênesis, já no inicinho, Eva, quando tem seu filho, ela diz, do Senhor adquirir um varão, a ideia de que o prometido chegou, né? Aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, ou seja, vai desfazer os efeitos do pecado, prometido lá por Eva. Durante o relato do Gênesis, sempre o Senhor apontando para um prometido, né? Primeiro para Abraão, depois para Isaac e assim por diante. Aqui nós temos então, talvez já características muito distintivas desse prometido. Nós temos aqui as primeiras e as grandes promessas relacionadas a Jesus, ligadas aqui a Judá. Quais são elas? Primeiro, versículo 8 e 9. Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se curvarão diante de você. E lá, no versículo 10, as nações o obedecerão. Então, a primeira bênção significativa e que aponta para Jesus na bênção de Judá é que as nações se dobrarão diante dele. E nós sabemos, Jesus veio para unir em um povo, estamos vendo isso inclusive em Efésios, Jesus veio unir em um povo todas as tribos, raças e povos. E essa é a promessa dada por Israel aqui a José e que se cumpriram lá em Jesus. Jesus é aquele que uniu em um povo só todos os povos, tribos, línguas, raças, todas as pessoas em um povo só. Jesus, ele fez isso. Agora, só um ponto. Ele não uniu todos os deuses. Não são todos os caminhos que levam a Deus. É um caminho só. E é isso que Jesus veio dizer, veio fazer. Ou seja, quem quiser seguir ao Senhor deve rejeitar os deuses falsos. Devem rejeitar as falsas confianças. Todos os outros deuses são enganos, são embustes, são vãos, são doutrinas de demônios. É isso que a Bíblia vai dizer. E nós não podemos e não devemos jamais se esquecer disso. Jesus, ele veio dobrar as nações diante dele. Ele veio dobrar os povos diante dele e veio unir em um povo só pessoas de todas as tribos, línguas e raças diante dele. Essa é a primeira grande promessa que foi dada aqui para Judá, mas já fazendo uma referência, um link lá em Jesus. Mas não só isso, né? Olha só, ele também terá características reais. Olha isso aqui, a promessa de Israel para Judá e que se cumpriu em Jesus, versículo de número 10. O cetro não se apartará de Judá. Cetro, a gente sabe, né, gente? É aquele instrumento que o rei usa como símbolo da sua autoridade. Ele diz assim, nem o bastão do comando dos seus descendentes. Olha só, uma promessa muito específica de Judá e que se cumpre em Jesus. Ele terá características reais. E nós sabemos que com muita frequência a Bíblia se refere a Jesus ou ao tempo de Jesus como ao reinado. Nós temos o reino de Deus sendo estabelecido pela vinda de Cristo. Nós temos o reino de Cristo sendo melhor apresentado e representado pela igreja. Nós temos o reino de Cristo como uma promessa de Deus para o seu povo. E aqui, já em Gênesis, já no início da história, uma promessa direcionada diretamente para o fato de que Jesus será rei. E outra coisa, né, gente? A promessa dada a Davi de que um dos seus descendentes sentará-se no trono e reinará
para todo sempre. Então, essa promessa dada aqui para Judá, por meio de Israel, se cumprindo em Jesus de maneira muito direta e muito objetiva. E a terceira promessa dada a Judá, que se cumpre em Jesus, então a primeira é que ele vai reunir povos de todas as tribos, línguas e nações debaixo da sua autoridade. Segundo, ele terá características reais, ele será rei. E terceiro, ele vai reverter os efeitos negativos sobre a criação, os efeitos negativos da queda sobre a criação. Versículo 11, olha só o versículo 11. Ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. A ideia aqui é de prosperidade, a ideia aqui é de que o reino ele experimente a frutificação plena que virá através do Senhor. Então, aqueles efeitos da queda, né, de que entre espinhos e abrolhos você vai comer o seu fruto com o suor do seu trabalho. Então, aqui a gente vê que esse efeito da queda foi completamente revertido pela bênção desse homem, desse que é o leão da tribo de Judá. O que nós aprendemos nesse terceiro ponto é que as maldições da queda foram e serão completamente desfeitas. Já foram em parte, e nós já experimentamos em parte a reversão dos efeitos da queda, mas isso ainda vai ter repercussões no futuro, quando a promessa é de que um reino de Deus vindouro vai se estabelecer na terra. Bom, qual é a moral da história, amados? Grande conforto e consolo é confiar em um Deus que faz e cumpre as suas promessas. Quando olhamos para essas promessas dadas para Judá, aproximadamente 1.400, 1.500 anos antes do nascimento de Jesus, há aproximadamente 4.000 anos atrás, promessas que Deus deu e se cumpriram, cada uma delas. Ao olharmos para essas promessas cumpridas e ao olhar para as promessas que ainda estão para se cumprir, nós encontramos o conforto e o consolo que nós precisamos. Eu não sei você, e aí já é o desafio do Léo aqui para essa quinta-feira. Eu não sei você, mas quando eu olho para as promessas de Deus cumpridas, como essas que a gente viu aqui agora, e quando eu olho para as promessas de Deus ainda se cumprir, irmãos, isso é um conforto e um consolo absoluto ao meu coração, e eu espero que seja também ao seu coração. Eu não sei como você está nessa manhã. Eu não sei se você está abatido, cansado, se você está estressado, se você está tranquilo, bem, se você está pensando aí, né, imaginando, será que eu devo realmente ficar firme com o Senhor ou não? Será que eu devo me entregar ao Senhor ou não? Eu não sei como você está nessa manhã, mas se você olhar com cuidado para essa palavra, isso deveria amolecer o seu coração, uma vez que aqui nós temos promessas que foram dadas e cumpridas, e nós temos promessas que ainda vão se cumprir, e isso deve encher o nosso coração de alegria, e é exatamente isso que essa palavra deve fazer no nosso coração nessa manhã. Então, acalme o seu coração, você que está atribulado, você que está tranquilo, que está feliz hoje, receba aí mais um elemento para melhorar a sua paz, a sua tranquilidade nesse dia. Você que precisa fazer uma aliança com o Senhor, faça nessa manhã, porque o Senhor está te chamando. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante do Senhor. Se você puder, então, pare um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor, graça e de toda misericórdia. Pai, como é lindo nos depararmos com a sua palavra e com suas promessas. Promessas que em parte já se cumpriram e em parte, Senhor Deus, ainda se cumprirão. Isso é conforto e consolo ao nosso coração. Coração
que por vezes, Senhor Deus, fica atribulado, fica cansado e abatido, mas que recebe da parte do Senhor alívio ao receber uma palavra como essa. E aqueles que estão felizes e possam encontrar no Senhor a fonte da sua alegria e felicidade. Essa é a minha oração e eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.